Graça e paz sobre a tua vida. Precisamos. E como precisamos? Precisamos entender a vontade do Pai. Precisamos compreender a importância de sermos modelo para os irmãos. Mas para sermos modelo, nós precisamos entender o que seja viver o reino de Deus, o que seja a vontade de Deus. E assim, santificando o procedimento. Na realidade, o que significa santificar? Sermos separados para Deus. Mas o que é ser separado para Deus? É separar do mundo? Não, é estando no mundo, vivemos uma vida conforme a vontade de Deus, sendo exemplo, modelo, revelando o reino neste mundo. Temos que entender este aspecto importante da nossa vida, pois, caso contrário, não cumpriremos o nosso propósito. E ser modelo é um dos aspectos mais importantes que a gente precisa entender e compreender, pois só assim revelaremos o Pai, só assim cumpriremos o seu propósito, só assim o reino se espalhará nesse mundo. Não se trata de religião, não se trata de uma prática religiosa, não se trata de dogmas, mas simplesmente de revelar o Pai ao mundo. E a gente só revela o Pai ao mundo quando nós o conhecemos, e assim sendo modelo para as pessoas, elas possam olhar, ver Cristo em nós e seguir o modelo. Essa é a vontade do Pai, este é o querer do Pai para as nossas vidas. E precisamos entender essas coisas. Por isso, Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, fala a seguinte coisa no capítulo 1, no versículos 6 e 7, diz assim: E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia. Sermos exemplo, nos tornarmos exemplo. Mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante da luta, mesmo diante dos problemas e das dificuldades. Mesmo diante das incertezas da vida, sem saber o que nos irá acontecer ou o que irá ocorrer, precisamos entender. Temos que ser exemplo. Ser exemplo é revelar o Pai, revelar as suas virtudes, revelar seu amor, sua graça, a mansidão, a longanimidade diante das pessoas e diante das situações. Falando do que é a vontade do Pai, vivendo neste mundo como um cidadão do reino de Deus. Cumprindo com as obrigações do dia a dia, fazendo com empenho o serviço, cuidando da família, sendo responsável por aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Pelo trabalho, pela escola, fazendo tudo com empenho, com zelo, fazendo da melhor maneira. Isto é ser exemplo. Por que devemos fazer isso? Para alcançar um trabalho melhor? Para termos oportunidade de promoção? Para recebermos proposta de emprego? Para corrermos atrás dos nossos sonhos, acumular e juntar coisas? Não, não é esse o propósito da nossa vida. Podemos até fazer isso, podemos ter oportunidades, podemos receber propostas e oportunidades, mas esse não é o propósito da nossa vida. O propósito da nossa vida, nós precisamos entender, é revelar o Pai ao mundo. Manifestar da sua graça, manifestar do seu amor, da sua compaixão diante das pessoas. Entender que é nossa responsabilidade como cidadão do reino de Deus revelar o reino neste mundo. Fazer da vontade de Deus algo vivo e prático neste mundo. Implica em seguirmos rituais religiosos de oração, de devocional, Não. Significa simplesmente revelarmos o Pai, manifestarmos as suas virtudes, isto é, manifestarmos graça, manifestarmos compaixão, misericórdia, perdão, pois foi isso que Ele fez em nosso favor. Nós revelamos o reino quando fazemos a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai implica em viver segundo aquilo que Ele planejou para nós, entendendo que a vontade de Deus
é que nós temos que nos empenhar para sermos humanos conforme Ele planejou, não seguindo um modelo diabólico de busca de interesses pessoais, desprezando as pessoas, maltratando, rejeitando, procurando nos salvar e priorizando a nós em detrimento das pessoas, pois isso não foi o que Deus fez. Ele nos amou e ofertou o Filho. O Filho nos amou e se ofereceu para que pudesse ser o instrumento do Pai para a reconciliação dos homens com Ele. Se humilhou, esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de homem, para que nós tivéssemos o exemplo do que seja a vontade de Deus, do que seja ser humano vivendo a vontade de Deus. Jesus deu o exemplo. Ele nos mostrou como fazer. Paulo fez isso, Pedro fez isso e tantos outros que fizeram isso. Conhecemos o Evangelho porque pessoas fizeram isso. E temos uma multidão que precisa conhecer a Deus, conhecer da vontade do Pai e viver a vontade do Pai. Nós temos que entender isso. Para isso que estamos aqui, para ser modelo, para fazermos da nossa vida uma oferta em favor das pessoas, para que conheçam o Pai. O propósito da nossa vida é revelar o Pai ao mundo, para que Ele seja conhecido. Por isso, santificamos o procedimento. Santificamos o nosso procedimento não para estarmos mais próximos de Deus, não para nos achegarmos mais a Deus, não para sermos mais íntimos de Deus. Santificamos para fazer com que o Pai possa se aproximar mais das pessoas. Nós somos o instrumento para revelar o Pai ao mundo, para fazer Ele conhecido. Isso que a gente tem que entender. Ser modelo é ser isso. Que a gente possa entender esse aspecto muito importante da nossa vida cristã, do que seja ser cristão e vivermos essa vontade, esse querer, esse desejo de maneira plena e total. Que a gente se submeta à vontade do Pai, que a gente o honre fazendo a sua vontade. E amemos as pessoas, oferecendo as nossas vidas em favor delas, para que conheçam o Pai e a sua vontade. Que a gente possa entender e nos sujeitarmos a essa vontade, sendo modelo para outros. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.